voltando lá, Priscila, obrigado, né, novamente. Isso. E a gente estava falando, assim, como começou, o que te induziu a isso, se teve alguma coisa, ou reverente a dom. Queria que você explicasse pra gente o início. Então, desde novinha, com 5 anos, eu já tinha bastante sensibilidade, visões, né? Além das crianças, que normalmente as crianças têm, elas brincam com os amiguinhos, né, imaginários. Ok. E começou, e acho que isso ia além, né? E eu frequentava um centro espírita, que era conhecido como a linha de Allan Kardec, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali você são aulas, né, de mediunidade, desenvolvimento da mediunidade, e o acompanhamento também para não ter os distúrbios da mediunidade. Então ela foi se aflorando com o tempo. Chegou um determinado momento que eu comecei a ver as pessoas que tinham falecido, né? Então, assim, já começou a ficar um caso mais assustador. Então, porque aquilo acho que ativou muito a intuição, a mediunidade, e eu tinha um compromisso com a espiritualidade. Só pegando esse gancho, Priscila, mas nesse momento que você começou a ver as pessoas, era realmente assustador ou não, te aguçava curiosidade? Não, nenhum momento, porque assim, era assustador, porque eu via as pessoas com problemas, que nem eu morei numa casa, num período no bairro Santo André, na Palmares, e até era um lugar que tinha 5 casas, né, assim, uma do lado da outra, morava de aluguel, e uma vez, eu vi uma vez, vi de segunda, na terceira vez eu fiquei encafada. Eu falei, mas o que aquele homem está fazendo em cima do telhado? E sempre eu via ele com o nariz sangrando. Entendi. E eu fui questionar a proprietária do imóvel. E ela falou, mas por que você está falando isso? O que você soube? Eu falei, não soube de nada, eu simplesmente vi esse rapaz em cima do telhado. E toda noite eu vejo ele em cima do telhado. Ela falou, esse rapaz, ele morreu faz 5 anos. O que ele quer? Descrever, era uma pessoa loira, tinha os olhos claros, o nariz dele, né, sangrando, e ele tinha morrido de overdose. Então, o que eles se manifestavam? Eles pediam ajuda. Tanto é que chegou um período da minha vida que eu não saía da igreja acendendo vela para esses espíritos que vinham atrás e começavam a querer ajuda. Então, era oração, então minha vida ficou voltada para um tormento, na verdade, né? E o centro, quando eu ia, era muito bom, tomava passe, só que não adianta eles ficarem querendo me descarregar, fazer limpeza espiritual, porque eu não tinha carrego, eu tinha a mediunidade aflorada, então era uma coisa para ser trabalhada. Fiz os estudos que tinham na época, comecei a dar os passes, né, que são os passes energéticos, limpeza, e assim, você começa a sentir a energia da pessoa, começa que nem se você vai dar um passe, você faz a mentalização para receber uma luz, uma energia maior para poder estar dando aquele passe, você já vê em volta da pessoa que nem se fosse teia de aranha quando você arranca, né, passando a energia. Então, assim, aí chegou um período também, fiquei um tempo bem, depois começaram os problemas novamente, né, se aflora, isso daí piorando. Minha avó falou, vamos para a igreja. Eu fiquei na igreja um período. Aí aquilo continuou. Fiz até uma igreja que eu frequentei por um bom período, que é a messiânica. Eu aplicava o jurei, né? Tem o Ricari. Eles tratam e cultuam muito os antepassados, porque isso é muito importante. Tanto que eu acho que essa mediunidade, essas coisas se afloraram pelos nossos antepassados, né? Que vem trazendo essa linhagem. E até que quando comecei a trabalhar, tinha uns 14, 15 anos, eu fui trabalhar na época era uma livraria esotérica, e onde começou a despertar, né, o interesse pelas coisas ocultas. Porque até então você vai num centro, você tem uma orientação, você tem trechos lá que eles falam da Bíblia, o caminho correto, mas chega um momento que aquilo só não supre mais. Entendeu? Eu me sentia angustiada, eu sentia agonia, eu me sentia irritada. Então, teve uma época que eu tomei antidepressivo. Então, você vê, era tudo problema espiritual. Sim. A mediunidade e a loucura, elas andam, né, uma tênue para você pirar. E eu vivia
despirocada, né? Porque eu não sabia jamais o que era real, o que não era, o que estava acontecendo. E você imagina, eu nunca gostei de tumulto. Porque eu chegava nesses lugares, eu sentia energia de tudo misturado ali. Então, até hoje, eu não gosto muito, né? De estar em lugares muito cheios, lugar muito fechado. Chega a me sufocar, porque eu acabo sentindo a vibração e a energia do local. E eu comecei a trabalhar nessa livraria, comecei a conhecer as pedras, os cristais, energização. Então, outras coisas que eu me apeguei para conseguir dar um equilíbrio na situação, inclusive a parte das ervas, Sim. né? Mas ainda faltava um pouco mais. E aí tinha lá até uma pessoa que jogava as cartas, ela falava, não, o seu problema não é que você tem... Eu vivia achando que tinha gente fazendo macumba, fazendo, sabe, um monte... Você precisa desenvolver isso, trabalhar essa situação. E eu falava, eu não tenho saco de ficar no centro, sabe, lá, e horas lá naquelas reuniões. E... Eu era nova, eu queria sair, eu queria me divertir. Só que não tem diversão para quem vive essa perturbação. Não tem como fugir, não tem, né? Não tem diversão. Você vive, é um pico, depois aquilo te joga para o chão. E aí essa moça falou para mim, pega essas cartas e coloca na sua cabeceira, que eu acho que você vai ter o recado do que você precisa fazer. E eu levei o baralho para casa, até então, não conhecia. Não... E naquela noite eu vi uma mulher jovem, muito bonita, toda vestida, perfumada, chiquérrima, sabe? Era assim, linda. Nunca tinha visto nada igual. E a impressão que dava é como se eu tivesse... Sabe quando você tem a impressão que sai do corpo, mas você está acordado, não está dormindo, tá, sabe? Essa situação. E ela foi me passando todas as orientações de todo aquele baralho que eu coloquei do lado da minha cabeceira. No dia seguinte, você acorda já está telado, você não sabe que se passou um caminhão em cima, não sabe o que aconteceu. Eu estava, acho que entrou num trabalho, né, de espiritual, Sim. E o corpo acho que não descansou, né, porque deitou o corpo, mas o espírito continuou ali trabalhando. E foi a partir daí que eu comecei a mexer na parte de baralho, tanto que eu falo para as pessoas, eu não tenho curso, então o que eu jogo é o que eu jogo que a parte espiritual me passa, eu trabalho com uma cigana bonita, uma pombagira, e elas que me trazem a intuição, né, e a informação toda na hora do jogo. Tanto é, se um dia eu não estiver bem, eu tenho que desmarcar o atendimento, porque não rola. Eu não tenho a técnica. Então, se eu tivesse um curso, eu tivesse uma técnica, independente daquele dia eu estar bem ou não, ia rolar. Porque você tem, né? Mas tem dias que, se eu não tô legal, não rola. Tem dias que eu cheguei a desmarcar atendimento, vai no final da tarde, à noite, tá sem energia. Acabou, não consigo ver mais nada. Esgotou. Então joga, não tenho condição, vou ter que ir embora, tenho que tomar uns banhos, tenho que me levantar, para repor, porque acaba sugando. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, aí é que pararam essas visões externas. Então, das pessoas mortas pedindo ajuda, eu toda hora... Eu conheci em vários lugares, igreja, eu ia para tudo quanto é canto. Ninguém, o pai de santo passava ovo, passava isso, passava, sabe? Era um desespero, porque eu não melhorava. Você estava indo atrás da ajuda, mas de repente não era o local adequado. Não era, porque eu não sabia o que eu tinha. Eu tinha um desespero, que era assim, era uma coisa que era uma angústia que não passava, entendeu? Sim. Então você procura tudo. Você procura a igreja, você procura a parte evangélica, você procura tudo. E os pais de santos ficavam assim, daquele jeito, né? Não, vamos passar, deve ser um carrego, vamos limpar, vamos... Tanto é que eles falavam para mim, eu não tenho permissão de botar a mão na sua cabeça. Não posso. Porque eu queria fazer a cabeça, porque eu já queria fazer de tudo, né, até então. E eles falavam, a gente não tem permissão, né? Todos eles que eu fui, foi nos 5, 6 naquela época, e eles falavam, eu não tenho permissão para pôr a mão na sua cabeça, no seu uri, né? Não tem permissão. E uma vez depois um pai de santo falou, você é como se você tivesse vindo feita para trabalhar com esse propósito. Então você tem que aceitar e desenvolver. E a grande briga da minha vida foi porque eu passei uma vida com estes problemas e eu tinha que aceitar que eu tinha que trabalhar para ajudar as pessoas, né, nas cartas, na leitura, aconselhamento, mas assim, que nem eu falo, isso é uma situação muito ampla, grande, porque ao mesmo tempo que tem muita gente boa que joga, faz o bem, tem muita gente que se aproveita da situação. Sim.
Então, você tem que ter muita responsabilidade na hora de estar lidando com o problema, porque a pessoa que vem te procurar, geralmente, ela está com muito problema. Então, o que você vai falar, o que você vai conversar, como você vai expor a situação para a pessoa, para que ela não saia dali e se jogue de algum lugar. E eu também não tinha esse saco. Então, vira e mexe, eu vivia parando. Aí os tormentos voltavam. Entendi. Entendeu?